Eu escuto muito que os pais falam assim, mas eu quero acabar com isso, eu quero diminuir com isso, eu tô cansado, é chato, é cansativo. E eu entendo perfeitamente, tá? Esse meu paciente que falava inglês, 95% ou mais da fala dele era ecolalia tardia sem intenção de se comunicar. E muito mais ainda, era tudo em inglês. Às vezes ele falava em português. Eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a observar. Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, né, para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, nesse episódio, né, nesta aula, além de vocês tomarem o chá comigo, eu vou te ensinar como vocês podem ajudar os seus filhos, né, autistas, a se comunicarem. Eu sou Carla Oliane, fonoaudióloga, e o tema da nossa aula de hoje é o que fazer com as ecolalias. Eu recebo bastante essa pergunta. O que fazer com as ecolalias, como lidar, como diminuir, enfim, ao longo da aula a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, como eu sei que tem muitas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, ainda estão na fase mesmo da hipótese diagnóstica, na busca por ele, então existem algumas palavras que são difíceis, né, no primeiro momento, talvez você não saiba o que significa ecolalia, então é importante a gente explicar, tá bom? A ecolalia é considerado assim, o significado da ecolalia, né? Eco de repetição, alia fala. Então, é a repetição da fala. Então, quando você ecoa a fala da outra pessoa, certo? Ou até mesmo a sua própria fala, né? Você fica fazendo esses movimentos, repetindo frases ou palavras que você gosta de um desenho para poder se acalmar, por exemplo. Então, toda vez que você ouvir falar em ecolalia, é referindo à repetição de palavras, sons também, né? Ela pode ser imediata. Você pergunta para a criança, você quer suco? E aí ela te responde, você quer suco? Com a mesma entonação que você, do mesmo jeitinho que você falou, né? Com todas as palavras. Ou às vezes pode acontecer também dela emitir, né? Dela ecoar, na verdade, a última palavra. Então, ao invés de ela falar, você quer suco? Ela fala suco. Ela repete a última palavra, lembrando sempre da questão da entonação, né? Pode ser tardia também, ou seja, depois de um tempo que a criança, por exemplo, assistiu um desenho que ela gosta muito, ou viu um vídeo no YouTube, um filme, um trecho que ela gosta, passado algum tempo, né, e na hora da interação com outra pessoa, ela reproduz aquela fala do desenho. Às vezes dentro de um contexto, às vezes não, mas adiante eu vou falar sobre isso. Então, é quando a criança ela começa a repetir trechos dos personagens preferidos, por exemplo, ou de uma vinheta, de alguma abertura de algum comercial, alguma coisa que chame a atenção, e ela gosta e ela fica reproduzindo aquilo, certo? É difícil inicialmente alguns pais perceberem, principalmente porque muitos utilizam dentro de um contexto. Por isso que eu sempre dou a dica de você observar a entonação, né? Que muitas vezes a criança ela fala, como eu falei na parte da ecolalia imediata, né? Que ela repete com a mesma entonação. E também pode ser, a criança pode mesclar, né, entre a ecolalia tardia e imediata, como também pode acontecer dela repetir o que você falou e acrescentar uma outra palavra, né? Ou omitir alguma palavra, que é a mitigada. Então, ela pode acrescentar, como pode omitir. Por exemplo, você pergunta, você quer ir para o parque? Ela fala, você quer ir para o parque? Não. No caso, ela acrescentou uma outra palavra aí, que foi o não. Ela repetiu a sua frase e acrescentou uma nova palavra, tá bom? A ecolalia, ela tem uma função, tá, gente? Ela não aparece por acaso, ela possui realmente uma função. E é importante que, principalmente o fonoaudiólogo que acompanha a criança, observe e perceba qual a função dessa ecolalia. Se é uma função regulatória, então é porque o autista utiliza essas frases, esses recortes, juntamente com os movimentos, né, corporais, que não só esse, né, porque esse é o mais conhecido, né, que é o flap, mas tem um balançar de tronco, andar para um lado para o outro, várias vezes, girar em torno do próprio eixo. Então, é importante observar se naquele momento aquela ecolalia, somado com os STIMs, tem uma função regulatória, porque o autista está entrando em crise, ou porque já está em crise, está fazendo isso para se acalmar. Pode acontecer também dele utilizar essas frases com a intenção de se comunicar, porque
pensando bem, né, como eu sempre digo, para a pessoa ter um diagnóstico de autismo, ela precisa preencher alguns critérios. E uma área que a pessoa autista apresenta deve ser na comunicação social. Então, isso quer dizer que ele tem uma dificuldade na comunicação como um todo, tá? Não é só na questão da fala, eu falei muito sobre isso na aula de segunda. Então, uma dificuldade na comunicação como um todo e também na parte social. Então, obviamente, que para muitos autistas, por exemplo, iniciar uma interação é difícil, outros conseguem iniciar, mas têm dificuldade em sustentar essa interação por muito tempo. Então, acaba que muitos utilizam desses recortes, né, de filmes, séries ou desenhos que eles gostam para dialogar com a outra pessoa. Então, isso pode acontecer também de utilizar como uma função de se comunicar, né, de ter uma intenção comunicativa com o outro. Você acha que dá para ouvir? Acho que já passou, já. Passou um caminhão aqui, desculpa. Então, pessoal, é importante que vocês saibam que a ecolalia, ela faz parte do processo, certo, de aquisição da linguagem. Todas as crianças, elas apresentam a ecolalia no início, certo, que é o que a gente chama, né, da especularidade, né? Você utilizar a fala do outro como um espelho. Porque pense comigo, a criança ela chega ao mundo, ela vai aprender na interação com o meio, né? Com as outras pessoas, com as experiências. Cada vez mais que ela vivencia novas experiências, ela vai aumentando o seu repertório linguístico e de tantas outras habilidades também. Então, no início, a criança ela repete. Só que com o tempo, ela começa a complementar com outras palavras e depois ela começa a chegar no nível de reciprocidade, que é o que a gente entende por diálogo, né? Eu falo e a pessoa responde, a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo. Então, há essa troca. Então, o que é que acontece é que a ecolalia é uma característica bem peculiar no transtorno do espectro autista. Então, muitas crianças, elas utilizam bastante a ecolalia, certo? E é importante a gente utilizar, ter um olhar para ela. É que eu não quero me antecipar, porque às vezes eu me empolgo e dou spoiler. Mas para a gente olhar para ela de uma forma diferente, para que a gente aprenda a valorizá-la e a utilizar ela a nosso favor para ampliar as habilidades comunicativas da pessoa, tá bom? Então, ela acaba que muitas vezes se estende por mais tempo. Como também pode acontecer da criança ter muitas ecolalias e os pais, por serem leigos, falarem assim, mas ele não pode ser autista porque ele se comunica muito bem, ele fala muito. E aí você vai observar, a maioria, boa parte da fala da criança é ecolalia sem intenção de se comunicar ainda, certo? Então é uma ecolalia muitas vezes para se regular, ou porque está brincando e fica reproduzindo as falas de desenho, não é dirigida ao outro ainda, dentro de um não dizer contexto, mas de um diálogo mesmo, né, de ter intenção comunicativa. Então a gente precisa ficar atento a isso. A ecolalia, ela também não não aparece somente nas crianças autistas, tá? Como eu falei, no processo de aprendizagem da linguagem no início, as crianças apresentam essa função de ecoar, e também outros diagnósticos, como, por exemplo, esquizofrenia, síndrome de Tourette, eu acredito que é assim que pronuncia. A criança também pode apresentar ecolalias, tá bom? Porque algumas pessoas me perguntam, né, se é realmente algo exclusivo do autismo, mas não, tá bom? E o que é que vocês precisam começar a ter um olhar diferenciado a partir de hoje? É compreender que a ecolalia, ela faz parte do processo de aprendizagem, certo? De qualquer criança. Então, é natural, todos nós passamos por esse processo, e a gente precisa lançar um olhar diferente para ela no sentido de validar as tentativas de comunicação por parte da criança. Eu costumo dizer muito que os pais querem muito que a criança fale, nós terapeutas também falam, a gente quer que a criança fale, não é que a criança se comunique, né? Porque a fala, como eu falei, está dentro da comunicação. Então a gente quer tanto que ela se comunique, e aí quando ela começa a utilizar do recurso que ela tem naquele momento, muitas vezes é ignorada, muitas vezes bloqueada também, a pessoa não valida, né, essa tentativa de comunicação. Então imagine você apresentar uma dificuldade, né, um déficit na comunicação, que é um dos critérios, né, diagnósticos para o autismo, e você ter dificuldade de se comunicar com o outro. Você ainda não ter recursos linguísticos suficientes, você não conseguir elaborar uma frase para você iniciar um diálogo, por exemplo. Então, muitas vezes, eles acabam recorrendo a esses recortes, né, desses desenhos que eles gostam muito. Algumas crianças aprendem muito pelo visual, né? A gente sabe que um autista não é igual ao outro, então não posso afirmar que todos os autistas
aprendem de forma visual, mas a gente também sabe que o suporte visual ajuda muito. Então, muitas vezes eles veem o vídeo na TV, né? Então lá tem um suporte visual, tem o áudio também, e eles veem os bonecos conversando entre eles, brincando, e aí eles podem observar e depois começar a imitar. Tem uma aluna minha, ela é do PAP 10, que a filha dela, ela tudo que ela vê no desenho, ela não só ecoa falando, como ela também imita os movimentos, né? Ela faz como se tudo que o personagem faz, ela faz igual. Que isso já seria a ecopraxia, né? Então ela imita os movimentos. Ela não se restringe somente a fala, ela também imita os movimentos. E eu lembro que no início ela ficava muito aflita com isso, porque ela ficava fazendo isso sozinha na frente da TV e tal. Eu foi quando orientei ela que sentasse, né, quando ela tivesse tempo, sentasse com a filha, prestasse atenção, assistisse junto com ela, brincasse. Se fosse um desenho assim de música, como ela gosta muito, a mãe falou, filha, vamos pegar os instrumentos. Elas iam pegar os instrumentos, ou se era de alguns personagens, ela pegava os personagens. E aí a mãe começou a imitá-la e participar mais desse momento com ela. E hoje ela ainda faz isso, só que ela não consegue mais ficar sozinha, ela não consegue mais, ela não gosta mais de brincar só, de assistir só. Então ela sempre busca alguém, né? Seja a avó, o pai, a mãe, ela puxa para dançar, ela pega algum brinquedo, ela vê alguma coisa na TV, ela vai lá e pega o dela e fica mostrando na TV, tipo um pareamento com a TV, sabe? E ela se diverte muito com isso. Então, a mãe utilizou da ecolalia e da ecopraxia como uma forma de se conectar com ela e também de expandir para outras coisas, né? E isso é muito legal mesmo, né? Obviamente que no início os pais ficam angustiados, ficam com medo, ficam ansiosos, eu entendo perfeitamente. Por isso que tudo que é novo assusta, né? E eu sempre falo isso, né? Que é importante a gente ampliar o nosso olhar para as ecolalias. Então, valorizar essas tentativas de comunicação, porque a gente quer tanto que a criança se comunique, por que a gente vai simplesmente ignorar quando ela tenta se comunicar de uma forma que para a gente ainda não é aceito, ou para outras pessoas também não é aceito, né? Obviamente que depois, com o tempo, ela vai aprender novas habilidades, certo? E o que é que vocês podem fazer, afinal, né? Transformar essa ecolalia em uma fala com objetivo, uma fala com função. Obviamente que a função regulatória, por si só, já é uma função. Então, naquele momento, o autista está usando aquela ecolalia para se acalmar, porque ele pode estar irritado, entediado, chateado, e ele está fazendo aquilo para se regular. Então, tem uma função. Aparentemente, para quem está de fora pode pensar que não tem uma função, mas para ele tem uma função. Quando eu digo função aqui no sentido de se comunicar, é de procurar o outro para passar uma mensagem, né? Para passar uma informação, para fazer uma pergunta, fazer um comentário, ou um protesto, não quero, porque a linguagem ela tem várias funções, né? Não só a regulatória. Então, expandir para que a pessoa, né, para que o autista aprenda outras funções da linguagem, além da regulatória. Tá bom? E como vocês sabem, eu gosto muito de citar exemplos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro foi, eu sempre trago esse exemplo porque foi muito marcante para mim, né? Como ela foi minha primeira paciente autista, quando ela chegou para mim com 4 anos e 2 meses, ela só falava as ecolalias, né? Basicamente, eram ecolalias da Dora Aventureira. Ela falava os números de 1 a 10 em inglês, falava algumas letras também, em português e inglês, e soletrava o nome dela. Ela não juntava, ela soletrava letra por letra, e no final ela não soletrava letra por letra redundante, né? Porque soletrar é isso, mas tudo bem, às vezes eu faço essas coisas assim. É bom que eu percebo, né? E corrijo. E aí ela soletrava, mas depois ela não juntava. E ela tinha muitas essas ecolalias, assim, tardias, né? A gente tava brincando, ela falava, agora é a minha vez. E ela fazia com a entonação, né? Como eu falei, eu prestava muita atenção na entonação. Ela fazia com a entonação, mas ela imitava, assim, a Dora, até os movimentos, né? Como você teve a filha da minha aluna anteriormente. E eu falei assim, não, agora é a vez de tia Carla, então agora é a minha vez. Ou então ela falava assim, pronto, acabou. Eu disse, não acabou ainda, vamos continuar. Então eu trazia sempre para um contexto. Eu percebia que ela tinha muita ecolalia tardia e eu buscava sempre contextualizar. Lembrando que, assim como eu falei em outras aulas,
o brincar, para mim, hoje é mais natural, é mais espontâneo. A mesma coisa como lidar com as ecolalias. Para você que está me assistindo, se você estiver no início dessa jornada, né, do autismo, na fase de descoberta e tudo mais, talvez seja um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai aprendendo e no final eu vou compartilhar algumas estratégias também para você já começar ainda hoje, certo? Um outro exemplo, esse meu paciente, na época ele estava com 9, agora já está com uns 10 e pouquinho, né? Como você sabe, eu não estou mais com ele, né? Por conta que eu não estou atendendo online por conta da mudança. Mas, assim, ele tinha muita ecolalia de falar inglês, ele gostava muito de falar inglês, ele baixava aplicativos, jogos, assistia vídeos em inglês, em outros idiomas também. Então, às vezes a gente estava brincando, por exemplo, eu tinha um livro que era sensorial. Ainda tem, mas está destruído, coitado. Ele tinha, no fundo, ele tinha um cenário, ele tinha a casa, a casa, né? Dentro da casa tinha os cômodos, o quarto, o banheiro, a cozinha, e fora da casa era como se fosse uma praia, tinha os coqueiros, o sol. E era um livro dos Três Porquinhos, até da Luanda, bem legal, gosto muito do trabalho da Luanda, vocês podem procurar, Malateca Brinquedos. É um livro sensorial dos Três Porquinhos. E ao final tem esses cenários, né? E aí a gente tava brincando com os porquinhos, colocando o porquinho para dormir, depois colocando ele para tomar um sol, ele comer e tomar banho e tal. E aí ele lembrou que a mãe tinha baixado um aplicativo, ou foi ele, eu não recordo, baixado um aplicativo no celular sobre rotinas. Então, ao invés de utilizar a rotina, né, visual, né, visual era, mas não era impressa, era no aplicativo, com todas as tarefas que ele tinha que fazer. E aí ele lembrou. E nesse aplicativo tinha as falas do que a criança precisaria fazer, por exemplo, o próximo passo. E tinha falas em inglês, né, em português também. Então a gente estava ali brincando, ele começou a repetir as falas do aplicativo. Ele começou a falar, só que ele falou em inglês. E aí, nesse momento ele estava brincando junto comigo, mas ele não se dirigiu a mim. Ele estava brincando, na verdade, sozinho, né? Ele estava brincando paralelo. Eu estava sentada do lado dele, ele estava brincando em paralelo comigo. Ele não estava interagindo, nem me mostrando nada, né? Não tinha atenção compartilhada, no contato visual, nada. E ele começou a lembrar. Aí eu disse, que legal, ele vai tomar banho. Aí eu botava no chuveiro, shh. Aí ele começava a olhar para mim, começava a prestar atenção. Aí eu deixava. Aí ele falava mais uma frase, agora ele vai dormir, ó. Então, eu sempre buscava trazer a atenção dele de forma, né, como vocês sabem, né, que eu sempre digo, de forma espontânea, de forma respeitosa, para que ele interagisse comigo, mesmo que pouco, né, para que a gente tivesse uma troca, né, porque comunicação é isso, é uma troca, a gente passa uma mensagem, né, o emissor, receptor, né, quem lembra da aula de redação, passa uma mensagem, o receptor recebe, vai compreender, às vezes não compreende exatamente como a gente passou, porque falhas na comunicação existem, e acontece essa troca, né. O outro também nos passa uma informação. Então, ele gostava muito de falar inglês. Às vezes ele falava umas coisas, assim, que era ecolalia tardia, que nem foi com esse exemplo, né, do aplicativo, e eu falava assim, interessante, agora em português. Aí ele dava risada e ele falava. Na maioria das vezes ele falava, às vezes ele não falava. Então eu entendia que era porque realmente ele não queria que eu soubesse o que ele estava falando. Porque às vezes ele falava umas frases assim enormes e ele era muito fluente, assim, porque ele falava inglês muito melhor, né? Fala, na verdade, muito melhor do que o português. E eu falava agora em português. Aí ele pegava e traduzia, era bem interessante. Então eu sempre trazia para um contexto, validava. Aí a gente tinha aquela música dos indiozinhos, né? 1, 2, 3, indiozinhos. Ele gostava muito dessa música, eu usava a luva. E aí ele queria contar em inglês, depois ele queria contar em francês e alemão, e eu ia sempre expandindo. Um outro exemplo que eu lembrei foi da minha aluna Irã, da primeira turma. Essa eu digo o nome porque ela fez a entrevista comigo, né? Quando os alunos, eles aparecem, falam abertamente sobre a história dos filhos e tudo mais, então eu sinto mais tranquila para falar, mas em geral eu não falo o nome de ninguém não, só conto a história mesmo. O filho dela gostava muito de desenhos de carro, né? Patrulha Canina, Blazer e outros também. E ela não conseguia brincar com ele, porque ele simplesmente pegava os carrinhos, e às vezes nem os carrinhos, ele pegava outros brinquedos para fazer de carrinhos, né? O faz de conta. E ele ficava lá brincando e reproduzindo não só as falas dos personagens, exatamente igual,
como também ele colocava os carros na ordem que ele viu no desenho. Por exemplo, se tivesse uma corrida, ele arrumava tudo bonitinho, como se fosse realmente no desenho, né, que ele tinha assistido, colocava na corrida e tudo mais. E a mãe não conseguia chegar nele, porque ela não sabia o que falar para iniciar uma interação. Às vezes ela até iniciava, ele dava um pouco de atenção, mas ela tinha dificuldade de sustentar. E aí foi quando eu sugeri que ela começasse a prestar atenção em como ele brincava, o que ele falava, sentasse um pouco com ele para assistir os desenhos que ele assistia, ver o que chamava mais atenção, o que ele ficava mais feliz, que ele pulava, que ele fazia os stins, né, que ele chamava a atenção dele, as falas dos personagens. E aí depois, em um outro momento, ela se aproximasse devagarzinho, sem forçar a barra, pegasse outros brinquedos, sentasse do lado, brincasse em paralelo e comece a fazer como ele fazia, os diálogos, né? Pegava os dois carros e colocava para conversar. E ela começou a fazer isso, né? Começou a colocar os carros para conversar entre si e repetir algumas falas do desenho, falas que ela tinha percebido que eram momentos que ele gostava muito e que ela já tinha escutado ele falando. E, nossa, ele amou, ele ficou muito feliz, ele parou assim, ele achou estranho no início, né? Obviamente. Tipo, por que minha mãe tá fazendo isso? Por que ela tá me imitando? Lembrando que o objetivo não é irritar a criança, tá? Porque pode acontecer da criança ficar irritada por você estar imitando ela, mas, assim, no geral, pelo menos na minha experiência clínica, nenhum paciente nunca se irritou, até porque eu não faço isso como algo chato, né, como algo tipo, tá te imitando, né, aquelas coisas, né, tipo, que a gente fala assim, para de me imitar, a gente fala que nem você falar essa palavra, porque eu acho que essa palavra não tem nada a ver, mas a gente fala muito, né, remendar, né, Wesley, para de me remendar, né, a gente fala muito isso, mas, tipo, de me imitar. E ela começou a fazer isso, e ele gostou, e aceitou que ela participasse um pouco mais, e foi aumentando gradativamente, né, porque não é um passe de mágica, né, gente, não é um milagre, a gente vai aos poucos. E eu lembrei também de outro caso, que foi da minha aluna, a Liliana, ela é da turma 3, ela fez a entrevista, né, foi até a última aluna que eu entrevistei, né, do última sequência, né, de entrevista com os alunos. Em breve vou fazer novas. E aí o filho dela tem muita colalia do vamos procurar o Raider. Ele coloca a boca aqui próximo à testa dela, próximo não, ele encosta mesmo. E aí ele fala, vamos procurar o Raider? Vamos procurar o Raider? E aí a Liliane, a gente também fez a consultoria juntos, né, eu dei a consultoria para ela, e eu percebia que chegou um momento que ele estava fazendo isso com muita intensidade. Chegava mais ou menos no final da sessão, ele vinha, procurava ela e encostava. E a mãe percebeu que era porque ele queria atenção, ele queria brincar com ela, e ele percebia que ela ficava conversando comigo, né? Toda quinta-feira à noite, ele já sabia. E às vezes era o horário que ele estava com fome, aí ele vinha e falava, vamos procurar o Raider, depois ele ia para a cozinha, falava lá o que ele queria, já estava falando bastante, eu apontava, mas esse vamos procurar o Raider era bem frequente, né? E a mãe sempre validava, falava assim, agora a mamãe está conversando, depois a gente procura o Raider. E aí ela falava, lembrando que, isso é importante ressaltar, né, que isso não foi de primeira, no início ele se estressava, né, chorava, ficava irritado, nunca chorou na hora da sessão, mas obviamente que quando você começa a trabalhar o esperar com algumas crianças, no início não é, assim, maravilhoso, né, ela vai ficar um pouco irritada, porque ela tem que esperar para poder conseguir aquilo que ela quer. Não foi o caso dele, pelo menos não na sessão, nunca chorou. Ela sempre explicava, mamãe está conversando, depois a gente procura. Eu tinha sugerido a ela justamente isso, né, fazer a brincadeira lá do esconde-esconde, esconder os personagens, né, da Patrulha Canina, ou de outras coisas que ele gosta, os bonecos, as miniaturas. Ele gosta de patatá, e esconder e fazer realmente a brincadeira do esconde-esconde, né, da caixa surpresa, encontrar as coisas, e falar, cadê o Raider? Vamos procurar o Raider. Então, em outro momento, utilizar essa ecolalia dele, que é bem frequente, para poder explorar, por exemplo, os cômodos da casa. Eu lembro que ela falou que ele não falava cozinha e varanda, e ele aprendeu que ele só falava quarto, sala, e acredito que banheiro também. Ele aprendeu a falar varanda, cozinha, porque ela fala, será que está na cozinha? Será que está no quarto? E aí, quase fala o nome dele. Né? Será que está no quarto do... Aí falava o nome dele. E aí ela ia apresentando, né, os cômodos da casa, nomeando os móveis. Será que está debaixo da cama, atrás do sofá, debaixo da mesa? E ela ia explorando o ambiente. E aí, nossa, ele se divertia muito. E esse exemplo é muito legal, até para você dizer assim, Carla, certo, eu tenho que validar. Mas se naquele momento eu não puder fazer aquilo, fica essa sugestão de você começar a trabalhar o primeiro depois, né?
a criança entender que primeiro ela tem que fazer determinada coisa, que depois ela vai fazer o que ela quer ou ter aquilo que ela quer, que geralmente é o tablet, o celular, a TV, infelizmente os eletrônicos. Não só para as crianças, né, para os adultos também está bem complicado a gente se desconectar. Mas assim, eu gosto bastante desse exemplo, porque dá para você validar no momento, como dá para você trabalhar ou esperar. Eu escuto muito que os pais falam assim, mas eu quero acabar com isso, eu quero diminuir com isso, eu tô cansado, é chato, é cansativo. E eu entendo perfeitamente, tá? Esse meu paciente que falava inglês, 95% ou mais da fala dele era ecolalia tardia sem intenção de se comunicar. E muito mais ainda, era tudo em inglês. Às vezes ele falava em português. Eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a observar quando era função regulatória, por exemplo. E aí eu comecei a trabalhar isso. Por exemplo, ele chegava no consultório muito estressado. Geralmente ele chegava desse jeito porque ele queria ir no carro mexendo no tablet. Ou então a mãe colocava uma música, ele ia lá e mudava. Não mudava não, ele abaixava. Aí ela aumentava um pouquinho, nem era nem alto, ela deixava assim no volume que ela pudesse ouvir. Mas como era uma música que ele não gostava, ele pegava baixava, principalmente quando era programa de rádio, né, com o locutor. E aí ele já chegava no consultório super estressado. Às vezes ele chegava bem, me abraçava, tudo, mas geralmente ele entrava e ele ficava andando para um lado e para o outro várias e várias vezes. Às vezes faziam também o flap, né, o movimentar com as mãos, e ele começava a repetir algumas frases. Eu percebia que quando ele estava muito assim agitado, ou realmente frustrado, entediado, ele utilizava bastante essas frases em específico, né? Eu não sei se vocês assistiram a Typical, mas na série, o Sam, ele gosta muito de repetir os nomes de pinguins, porque ele tem um hiperfoco em pinguim, e se eu não estiver enganada, ele repete o nome de 3 ou 4, não tenho certeza. Mas ele repete os nomes dos pinguins, porque isso ajuda ele a se acalmar. Então, nesse momento, a ecolalia era função regulatória, eu deixava ele se acalmar, eu deixava ele... Quando ele parava, às vezes ele vinha ao meu encontro, ou ele só parava mesmo, sentava e eu perguntava, você quer um abraço? Porque no caso dele, ele gostava de abraço. Lembrando que um autista não é igual ao outro, então outros podem não gostar e realmente ser pior, né? Acabar piorando a crise. No caso dele, eu sabia que ele gostava, ele falava, quer abraço? Aí eu dava um abraço nele, aí eu falava, vamos brincar? Aí ele quer brincar. Ele repetia muito, né? Vamos brincar. Às vezes ele falava, vamos brincar, ou então quer brincar. E aí, você quer brincar de quê? Aí, enfim, aí são as estratégias que eu vou chegar lá já já. Então, é importante a gente entender a função. Porque quando a gente entende a função, a gente consegue validar da melhor forma e também trazer para um contexto e ampliar as habilidades comunicativas e sociais da pessoa, que é isso que eu sei que todo mundo quer. Se você fica com seu foco simplesmente em acabar de uma vez e diminuir isso, aí você não vai conseguir ensinar muita coisa para a criança, sabe? E aí ela vai ficar mais e mais vezes repetindo aquilo. Eu lembro que antes de a gente começar, ele já tinha passado por mais umas 2 fonos. E o pai falava assim, mas ele fala muito bem, ele conversa muito e tal, tudo. Mas porque o pai não tinha essa percepção, né, de que, na verdade, ele tinha muita ecolalia ainda sem intenção de se comunicar. A boa parte era com função regulatória, certo? E eu percebo também que muitos pais falam assim, mas se eu não tratar isso agora, se eu não acabar com isso agora, ele vai continuar fazendo isso a vida inteira. Ou então me pergunta, mas será que isso vai durar a vida inteira? Eu vou ser bem sincera, tá? Até hoje eu não conheço nenhum autista adulto que não faça mais ecolalia nenhuma, que não faça STEAM nenhum, entende? O que acontece é que eles vão se modificando ao longo do tempo. Então, os instintos, às vezes a criança faz muito isso. Aí, quando cresce, ela pode usar o balançar de tronco, ela pode andar de um lado para o outro várias e várias vezes, mexer com a mão assim, várias e várias vezes. Enfim, isso varia de autista para autista. Então, a ecolalia é a mesma coisa. À medida que eles vão crescendo, os interesses vão mudando, são outros hiperfocos, e a probabilidade deles mudarem também as ecolalias. O que acontece é que com a terapia, né, o tratamento fonoaudiológico principalmente, que o fonoaudiólogo realmente investigue as causas, né, na verdade, causas as funções dessas ecolalias e trabalhe isso junto com a família, oriente para que vocês possam dar esse suporte, o paciente ele consegue ampliar as suas habilidades comunicativas. Então, a ecolalia, vez ou outra, vai aparecer sim, mas ele vai ter um vocabulário
bem extenso, principalmente vocabulário emocional, e ele vai utilizar da ecolalia e de outras estratégias também para se acalmar, entendeu? Ele vai continuar utilizando os stins, vai continuar utilizando a ecolalia, mas ele vai possuir outras estratégias de autocontrole, por exemplo, quando a intenção, né, for de função regulatória, né? E aí, o que é que eu observo quais são os principais erros, né, que os pais e profissionais também cometem ainda, que eu falei, né, a pergunta clássica, né, como acabar, como diminuir, isso dura a vida toda. Então, eu acredito, né, pela minha prática clínica, pelo que eu já estudei, que você querer acabar, você querer diminuir, você querer ignorar, não resolve o problema, não vai resolver. Na verdade, não é nenhum problema, né, porque como eu falei, faz parte do processo de aquisição da linguagem. Mas eu quis dizer assim, que não vai resolver a sua angústia, né, a sua necessidade naquele momento. Porque você pode até ignorar naquele momento, você não dá muito atenção, mas vai demorar, vez ou outra, até na mesma hora, ou depois de alguns minutos, ela vai aparecer novamente, ou uma outra frase. Por isso que a gente precisa lançar um outro olhar, né, ter uma outra perspectiva sobre a ecolalia. Então, por isso que eu falo assim, aceite e valide. Eu sei que pode parecer difícil em muitos momentos, mas com as estratégias corretas, com as orientações mais eficazes, você consegue ajudar o autista para que ele se comunique cada vez mais, sem precisar você eliminar aquilo que ele já consegue fazer, que nesse momento é a ecolalia. Eu sei que ainda muitos profissionais falam isso, né, sobre eliminar a ecolalia, porque realmente no passado era isso mesmo que a gente via e estudava, né, que era essa fala não pertencia ao autista, que era um recorte da fala de outra pessoa, logo a gente não precisa dar atenção, não precisa validar, porque aquela fala não pertence à pessoa. Mas com outros estudos, com outras pesquisas também, as pessoas foram percebendo, os profissionais, que justamente por autista, principalmente o autista que tem uma dificuldade na comunicação, a gente não vai invalidar a tentativa de comunicação por parte dele, né, mesmo que naquele momento a fala seja um recorte da fala da pessoa que ele está conversando no momento, ou de um personagem que ele gosta, por exemplo. Então, é importante que você aceite, que você valide, entenda qual é a função delas. Ela pode ser, como eu falei, né, como uma forma de se regular, um instinto, ou até mesmo uma forma de... às vezes ele está lembrando, tem uma outra aluna que ela fala assim, Carla, o meu filho, ele fica falando o nome de animais. Então, ele acorda, ele fica... cavalo, 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 ou então eu tô trocando a fralda, ele fica cavalo, cachorro, porco, ele começa a falar. Então, eu percebo que ele está fazendo isso porque ele lembra e ele gosta, ele fica feliz quando faz isso. E aí eu converso com ele, tudo. Às vezes eu tô na pressa, assim, também não tô com muita paciência, eu deixo ele falar mesmo, não valido tanto naquele momento, né, valido em um outro momento, mas também eu não bloqueio, não ignoro. E ela disse assim, que eles fazem isso com muita frequência, né? E eles gostam de animais, eles gostam muito de animais, existem muitos vídeos de animais. Como também, às vezes, quando eles estão, assim, agitados, ou até quando eles vão dormir. Veja que interessante, ela percebe que são gêmeos, né? Quando eles vão dormir, eles ficam lá, eles fecham os olhinhos e ficam falando o nome dos animais, tudo que eles gostam. Como uma forma, assim, de se acalmar mesmo, sabe? E de dormirem mais tranquilos. É bem interessante. Então, é importante também saber a função dela, né? Observar com atenção, com cuidado, o profissional vai ajudar muito, né? O fonoaudiólogo nesse processo também. E qual seria, então, o jeito certo, né? Além de você aceitar, validar, trazer para um diálogo, ver qual é a função naquele momento. O jeito certo é você começar a trabalhar o vocabulário, ampliar o vocabulário, principalmente o vocabulário emocional. Como assim, Carla? A criança está muito agitada, ela está correndo para um lado e para o outro, está repetindo várias e várias vezes as mesmas frases. Você espera a criança se acalmar, né? Você espera, e aí você pode falar, né? Você vai nomear a emoção. Comece por emoções básicas, isso o psicólogo vai ajudar muito também. Raiva, tristeza, medo, alegria. E aí você pode falar, você está com raiva? Porque a mamãe desligou a TV, você começa a nomear as emoções. O primeiro passo é a identificação das emoções, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Vocabulário emocional é algo que é muito importante, que eu sempre trabalhei e prezo muito por isso. Porque, infelizmente, eu vejo que muitos autistas adultos
principalmente os que descobriram já tardiamente, e também tem alguns que receberam diagnóstico na infância, mas que infelizmente isso não foi trabalhado. Então, até eles conseguem se comunicar, mas eles têm uma dificuldade de, quando é para falar sobre as emoções, descrever o que está sentindo, associar, por exemplo, eu estou triste porque isso e isso aconteceu, estou com raiva porque isso e isso aconteceu. Então, é algo que pode ser trabalhado, né? Pode ser ensinado, mas que muitas vezes as pessoas deixam de lado. Então, eu bato muito nessa tecla de ensinar, porque até na hora da crise, né, é importante, mesmo que ele não te fale na hora, ou ela não fale o porquê que ele está daquele jeito, mas se você trabalhar vocabulário emocional, trabalhar estratégias de autocontrole, depois que ele passar da crise, que se acalmar, ele pode até começar a descrever o que ele estava sentindo, né? E o que aconteceu, que ele ficou daquela forma, né? Então, isso é muito importante. Então, dar o contexto e nomear o sentimento, né? Por exemplo, eu percebia que quando os meus pacientes estavam muito felizes, por exemplo, quando eu chegava na casa deles, né? Que alguns eu atendia em casa. Aí tinha uma que ela tinha 2 anos na época, e aí quando eu chegava, ela ficava muito feliz. Aí ela ficava, tipo assim, com a mãozinha, né, fazendo flap, e ela ficava rindo, e era a forma dela dizer que estava feliz, né? E já tinha outro que toda vez que eu chegava, ele tinha uma espécie de ritual. Ele vinha correndo na minha direção, aí eu achava que ele ia me abraçar. Aí eu me abaixava, aí ele saía correndo de novo, aí ele corria, tipo, como se fosse o Sonic. Ele ficava meio que imitando o Sonic no corredor do apartamento, correndo para um lado para o outro, correndo para um lado para o outro. Ele gostava de correr com as mãozinhas assim para trás. E às vezes ele fazia assim também, ele balançava. Ele fazia muito isso. E aí ele fez uma vez, fez duas. Às vezes ele falava assim, tia Carla chegou. Não, tia Carla da Fono, né? Que ele chama tia Carla. Tia Carla da Fono chegou, tia Carla da Fono chegou. Aí ele ficava repetindo várias vezes, né? Às vezes ele olhava para mim, mãe, tia Carla da Fono chegou. Ela filho. Aí o meu validou, tia Carla chegou. Vai brincar com ela. Só que aí ele tinha que fazer o ritual várias vezes e ficar, tia Carla da Fono chegou. Aí ele avisava às vezes para a mãe, para a avó, para quem tivesse. Ele falava para todo mundo que eu tinha chegado. É como se ele fosse comunicando para todo mundo que eu tinha chegado. Era bem legal, assim. E ele ficava feliz, sabe? E isso é muito legal. E eu falava, você tá feliz? Às vezes a mãe também falava, você tá feliz que tia Carla chegou. Deu um abraço nela. Ele vinha e me abraçava. Uma outra coisa que você pode fazer também é dar escolhas. Por exemplo, aí você pergunta, você quer suco? Aí a criança fala suco. E aí você fica na dúvida, será que ele quer suco ou será que ele me ecoou, né? Se ele, nem sei se me ecoou, acho que tá certo, né? Ou será que foi uma ecolalia? Você pode dar opções. Entendi, você quer suco, ó. Assim, suco de laranja ou suco de manga, um exemplo. E aí você pode mostrar as imagens. Eu falei suco, mas pode ser a fruta também, entendeu? Você dá as opções, porque aí você vai começar a ampliar, né, o vocabulário da criança. Mesmo que ela não fale ainda, ela pode apontar, pode escolher no início com 5 dedinhos, você depois trabalhar o apontar e por aí vai. Mas é importante dar escolhas também, porque senão vai ficar só, você quer suco? Vai querer suco? Aí pronto, acaba a conversa, né? Mas, quer suco? Tem suco de laranja e manga, um exemplo. E aí, se já tiver o suco pronto, você pode mostrar, porque muitos são visuais, então eles já reconhecem pela cor, né, pelo cheiro e tal. Então, isso é bem legal também. E, se possível, tentar construir um diálogo, né? Eu vou contar uma história também bem curtinha, sabe? Porque eu vou falando e vou lembrando das histórias. Que é a ecolalia perseverativa, que é quando a pessoa fica repetindo várias vezes a mesma pergunta. Por exemplo, a história do meu paciente que falava muito inglês, ele gostava muito de um urso que eu tinha, do sapo. Que até esse meu paciente que me chama tia Carla da Fono foi embora para outro estado e eu dei de presente para ele. Ele levou. E recordação. E aí ele ficava sempre perguntando, cadê o sapo? Cadê o sapo? Porque tinha dias que eu não levava o sapo. Porque eu lavava o sapo, às vezes eu esquecia. Porque, por exemplo, como eu atendia esse meu outro paciente a domicílio, né, o que foi embora, às vezes eu esquecia o sapo lá. Que eu não sei o que aconteceu, que praticamente todos os meus pacientes gostavam desse sapo. E aí ele ficava, cadê o sapo? Eu disse, tia Carla esqueceu hoje. Aí depois ele perguntava, cadê o sapo? Eu disse, tá na minha casa. Aí ele fazia na casa da escada, porque ele sabia que a minha casa é de andar, né? Que eu já tinha falado para ele. Eu disse, na casa da escada. Aí ele perguntava de novo, cadê o sapo? Eu disse, você já sabe. Onde está o sapo? Aí eles iam na casa da escada. Então, eu respondia uma vez, a segunda vez eu respondia com paciência, mas eu reforçava.
Eu já te falei, onde é que tá? E muitas vezes eu jogava uma pergunta para ele, lógico, uma pergunta que eu sei que ele ia dar conta de responder naquele momento, até para poder ter essa troca, né? Ter esse diálogo. E aí ele respondia. E aí quando ele ficava assistindo, eu falava, ó, hoje o sapo não veio. Ele foi tomar banho. A vida disse, ele foi tomar banho. Ela foi dar banho nele, ele está secando. Vamos brincar com outra coisa. Aí eu dava as opções. Aí tem isso e isso. O que é que você quer? Às vezes ele lembrava e eu reforçava. Ó, você já sabe. O que ele está fazendo? Aí ele está tomando banho. Era muito legal, porque eu utilizava a ecolalia para trazer, né, para um contexto e expandir para um diálogo. Isso é muito legal. Tá bom? Então, eu vou deixar uma dica aqui rápida para vocês já começarem a aplicar ainda hoje, que é vocês começarem a mostrar interesse genuíno pelo que a criança assiste, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela realmente gosta, os interesses dela, né, os hiperfocos, e buscar expandir isso para um diálogo. Eu sei que no início pode parecer difícil, e é de fato difícil. No início tudo é difícil, né? Porque é novo, é o desconhecido, né? E aí desafia a nossa zona de conforto, né? Porque a gente tem que cada vez mais. Eu gosto de aos poucos. Eu brinco que é como um videogame. Você começa com as fases mais fáceis e aí você vai avançando gradativamente até as fases mais difíceis. Eu fui uma criança que joguei muito videogame, hoje eu não tenho mais paciência, quem joga é meu esposo. Mas era sempre assim. Eu começava com as fases mais fáceis e ia evoluindo, 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 até que, né, chegava ao final, matava o chefão, zerava o jogo e por aí vai. Então, eu começo sempre assim. Cada dia a gente vai galgando mais um degrau, né? Então, mostre interesse genuíno pelo que ele assiste, pelo que ele fala, mesmo que seja colalia, então tente lançar esse novo olhar para a colalia, observe como é que ele brinca, se durante a brincadeira ele reproduz algumas falas dos desenhos, e comece também a assistir alguns desenhos, vídeos, filmes junto com a sua criança, para que você comece a prestar atenção naquilo que ele gosta, quais são os trechos que ele gosta mais, que ele acha que é divertido, e aí você pode, a partir daí, construir interações mais legais, trocas comunicativas mais eficazes também. Então, acredito que vai ser bem legal. Faça aí, vocês me contam, né? A gente ainda tem mais quantos encontros? Mais um encontro, né? Hoje é que dia? Quarta, a gente tem mais 2 encontros, a gente tem quinta e sexta, e na segunda-feira também, na semana do autismo. Tchau e até amanhã, às 21h. Boa noite.